Voltando aqui com um programa inédito, nova temporada do programa Incomum aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. Sempre trazendo boas reportagens, boas matérias, pessoas interessantes para dividir o nosso tempo aqui com vocês. Daqui a pouco a gente se encontra aqui no Incomum. Até daqui a pouco. Governo trabalhando para melhorar a sua vida. 160 milhões de reais serão destinados aos municípios para investimentos na saúde. Com os recursos do FTI repassados pelo governo, as prefeituras vão poder melhorar o atendimento prestado à população. Em menos de 20 dias, mais de 23 mil famílias já receberam cartão do auxílio estadual. Ao todo, o benefício chegará a 100 mil famílias, injetando 60 milhões de reais na economia estadual. Aldeias indígenas no interior e na capital recebem mantimentos. As cestas básicas atendem às necessidades urgentes de diversas comunidades neste período de pandemia. Em 2021, a AFEAM já movimentou 10 milhões no crédito e na renegociação emergencial. Com os financiamentos, o governo ajuda a reduzir os impactos econômicos e sociais provocados pela pandemia. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Estou retornando com um programa Incomum pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. Foram vários meses aqui, fora do ar, só reprisando o programa, e agora a gente está voltando com programas inéditos. Recebendo aqui, nesse primeiro programa, o secretário municipal de limpeza pública, o Sabá Reis, que é um dos políticos que persistem em ajudar Manaus, persistem em manter esse objetivo que é tornar a nossa cidade cada vez melhor. E eu fico muito feliz, Sabá, em tê-lo aqui nesse primeiro programa, porque você é uma das vítimas da Covid, se curou, isso é importante a gente destacar isso, pegou o Covid trabalhando, porque não dava, era o primeiro momento, a chegada da administração, da nova gestão do prefeito Davi Almeida, e você não podia ficar em casa guardando-se de uma doença. Mas você pegou trabalhando, você pegou colocando a cara na rua, colocando a sua equipe na rua. Alguns integrantes foram embora, mas o Sabá Reis continua lutando por uma Manaus melhor. Eu quero pegar nas suas mãos aqui agora, sim, a gente porque nós somos dois sobreviventes dessa Covid, doença. E tomara que outros milhares de pessoas continuem. E que quando a gente dela volta, nós tivemos essa chance, ela deixa em nós uma coisa muito ruim, que é medo, porque é uma cidade, eu passei 40 dias fora de Manaus, eu fiquei 36 dias dentro de um hospital, 16 numa UTI, e quando eu voltei para Manaus, a gente percebe dor em cada esquina. Se a gente prestar atenção, tem ruas com lágrimas, e cada pessoa que eu posso reencontrar, Júlio, é uma felicidade. É uma celebração pela vida. E aí eu estou te reencontrando, o Marco, várias pessoas aqui, e tu falaste numa pessoa que eu devo muito e vou ser grato a vida toda, que é seu Humberto Calderaro. Tu falaste da Rede Calderaro. Eu fui de lá, eu trabalhei lá, seu Humberto teve uma enorme influência na minha entrada na vida pública. Seu Humberto me ajudou para que eu fosse vereador de Manaus. E eu sou daquelas pessoas que não esqueço aqueles que um dia me emprestaram seu ombro, aqueles que me deram a mão. A gratidão é uma das maiores qualidades do ser humano. Eu aprendi isso, que quando a pessoa é ingrata,
ela não é um bom caráter, não é bom para ficar do seu lado. A pessoa não triunfa, não vai muito longe, Não. né, Júlio? Na verdade, deixa eu te dizer uma coisa, essa secretaria que eu estou, não dá para você administrá-la através de telefone ou de dentro de casa. Nem de computador, Não, nem de e nada. o meu jeitão, eu convivo com a turma. Antes de eu assumir dia 1º de janeiro, na verdade eu assumi a secretaria em dezembro. O meu querido amigo Paulo Farias, que era o secretário, me entregou a CEMUSP. Dia 24, véspera de Natal, Júlio, nós temos ali uma estrutura da secretaria chamada Garaginha, ao lado da Aparecida. Toda noite, 300 pessoas se reúnem ali para ir cuidar da limpeza do centro. E dia 24, véspera de Natal, eu estava com eles na rua, à noite, chovendo. Dia 31, dia 30, nós estávamos com 500 homens cuidando de todos os cemitérios. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa, se tem uma certeza, e eu estava ouvindo ontem uma frase do Moacir Franco, e que ele disse que não tinha conseguido ainda torná-la pública, e ele achava que a hora era agora. Sobre o amanhã deixa para o amanhã. O amanhã é com Deus, não é com a gente. Não é com a gente. Não a é gente com a teve a gente. certeza agora, Sabá. Pois é, então, Júlio, tudo que eu puder fazer pelo meu semelhante é hoje. Então eu tô te vendo mais bonito, eu tô te vendo mais jovial, eu tô te vendo mais lampeiro, voltando 4 meses depois, e você sabe o que representa a sua presença num veículo de comunicação. 30 anos na Rede Caldeirado, indo para 31 anos agora na Rede Caldeirado. Pois é, nessa empresa, que é um orgulho quem dela participa, não é qualquer um que tem toda essa história. Aqui eu lembraria de alguns, mas para não ser injusto, não vou lembrar de nenhum, para lembrar só dessa tua trajetória. Vamos falar do trabalho, que a gente vai ficar tão nostálgico daqui a pouco. Que a gente, do jeito que nós passamos pela Covid, a gente vai ficar nostálgico, vai acabar chorando aqui no ar. Porque vai lembrar de pessoas que nos deixaram, que fizeram parte das nossas vidas, foram muito importantes. Você deu um olhar especial para os cemitérios de Manaus. Você, antes de nós entrarmos no ar, você falava muito bem que é o último adeus. É a despedida de quem você amou, de quem fez parte da sua vida. E os cemitérios precisavam dessa atenção especial. E você está dando, juntamente com a sua equipe, essa atenção especial para a última morada de muitas pessoas. Júlio, Manaus tem 10 cemitérios públicos. E as pessoas acham que só tem o São João, o do Tarumã, o da São Raimundo, do Morro e da Colônia Antônio Aleixo. Que é o São Francisco, do Morro, Santa Helena no São Raimundo, São João Batista, Tarumã, que é a Nossa Senhora Aparecida, e o da Colônia Antônio Aleixo. Nós temos 4 cemitérios rurais que as pessoas ainda faziam o sepultamento dos seus tantos queridos numa canoa com remo. Eu agora estou entregando uma lancha devidamente adequada para colocar o caixão da pessoa ali, ser atracado e levar dignamente para um sepultamento no lago, no rio. Até parece um papo mórbido nosso, Sim, né? Mas não é mórbido. Mas essa morbidez que precisa eu dizer para quem esteja me assistindo, é para lá que nós vamos um dia, não tem jeito. Então por que a gente não trata quem está lá como nós gostaríamos de ser tratados um dia? O São João Batista foi todo repaginado, né? Ele está sendo, eu consegui dos vereadores de Manaus 10 milhões de emenda parlamentar. Essa secretaria nunca teve 1 centavo. Agora tem 10 milhões para investimento em todos os cemitérios. E eu ainda não consegui terminar os projetos, porque o que eu estou fazendo no São João é com a ajuda de pessoas. Ele já está muito bonito. Se Deus quiser, eu vou fazer um projeto para o São João com o Juarez, que é aquele artista plástico de Parintins, porque eu imagino ver o Boulevard Amazonas, porque o pessoal fala muito sobre a Villeroy, se eu não estou enganado, uma rua bonita que tem em Boa Vista. E como eu sou de Parintins, eu quero ver o nosso Boulevard Amazonas, bonito, repaginado, com as pessoas tirando foto. Agora, tem um adereço no Boulevard, que é o cemitério, que é uma coisa linda o cemitério. É histórico, faz parte da história. Júlio, eu estava te mostrando agora aqui um filmeto. Dentro do São João tem uma igreja que parece que a gente está na Europa. É uma igreja estilo gótico. Só que a gente não presta muita atenção nas nossas coisas. E Júlio, assim, para mim é um desafio cuidar dos cemitérios, porque eu sempre me incomodei com o cemitério no mato,
E esse dinheiro que eu vou receber para revitalização, eu quero ver se os cemitérios não ficam com lama no inverno e que fiquem o tempo todo cuidado para visitação pública. Julinho, quando essa pandemia passar, as pessoas vão invadir os cemitérios como se elas estivessem indo para um shopping, porque elas vão fazer daquela visita um momento de aconchego com aquele que um dia ela não pôde se despedir. Um afago especial. E eu tenho que preparar os cemitérios não apenas para esse momento, mas para todo o tempo que ela estiver. Júlio, quando eu sair daqui, eu vou no São João Batista, que é aqui perto, porque eu tenho um gerente que é maluco. Ele agora me mostrou as fotos, ele está lavando as telhas da igreja e da administração, e ele faz isso dando o jeito dele. E eu precisava de gerente maluco assim, que o cara não bota dificuldade, o cara chega cedo, sai tarde. E olha, a prefeitura do Davi é uma prefeitura forte. O Marco Rota me ajuda, a Itelvina Garcia, ela vai escrever um livro sobre a história do cemitério São João Batista. Ela sabe o nome da primeira pessoa que foi transferida do cemitério da Praça da Saudade para o São João Batista. No São João tem um pouco ou quase toda a história do Amazonas. Quase todos os governadores, ex-governadores estão lá. E nós temos o túmulo do senador Cunha Mello, que é um dos maiores, do senador Jefferson. Nós temos o túmulo da Santa Etelvina, que é a Marte amazonense, né, que foi transformada em Marte. E temos outros túmulos também que servem como visitação, para que a gente adquira um pouco de conhecimento em relação à nossa história, das personalidades que fizeram parte da história. Com todo respeito a todos eles, a mamãe está lá, a minha mãe, a mulher do Davi está lá. Então, assim, Júlio, eu tenho um profundo respeito. Seu Caldeirado está lá. Seu Humberto está lá, por todos eles. Dona Rita está lá. Dona Rita, então, assim, tá a mãe do Omar, Dona Delfina. Então, assim, é minha obrigação. E eu vou cuidar disso. Quero lhe convidar um dia para a gente dar uma volta lá. A gente vai lá, sim. À noite. Eu quero lhe convidar para ir à noite. Eu com certeza, eu quero ver a igreja. Agora, as praças também estão sendo revitalizadas, né? Você está conseguindo observar cada vez mais as praças. E mesmo aquelas mais simples estão ganhando um colorido especial. Um colorido, um cuidado, um paisagismo. O Davi vai fazer paisagismo vertical em Manaus. Paisagismo vertical, para quem viaja muito, tem uma cidade no México que é linda. Esses viadutos que tem muito concreto, as colunas deles, elas podem ser amenizadas com esse paisagismo vertical. Enquanto esse paisagismo não chega... Mas por meio da sua secretaria. É por conta de lá da nossa secretaria. Eu tenho lá um pessoal que já cuida disso. E hoje, nem a propósito, eu estou há 4 dias revitalizando uma pracinha que tem aqui na perimetral do Parque 10. Rapaz, ela ficou uma graça. Ela ficou assim um mimo. O que eu espero é que as pessoas possam usar bem. E a comunidade também cuide, não é? Isso aí a gente tem que observar também, Sabá, que a comunidade tem que saber que foi feito para ela e que ela tem que preservar esse trabalho que está sendo feito pela prefeitura, porque não é só o gasto financeiro, é o gasto de carinho também que a sua equipe está depositando naquele local. Júlio, deixa eu lhe falar uma outra coisa que é importante eu falar no teu programa. Nós temos o 3º melhor aterro sanitário do país. Ele, desde a época do Serafim, ele tem tido um tratamento diferenciado. Ele ainda tem, dito pelos estudiosos, um período de vida útil ainda de mais 4 anos. Se nós tivéssemos feito coleta seletiva, se nós tivéssemos tomado outras atitudes, ele poderia durar mais 10 anos. E agora o Davi vai fazer lá a implantação de uma usina que vai gerar energia limpa e que numa tratativa com a Amazonas Energia, a energia gerada no aterro vai proporcionar à Prefeitura de Manaus uma economia de 30% nas suas contas. E isso poderia ter sido feito já há 10 anos. O Davi já deu o sinal verde para tocar. É possível que em junho esteja instalada lá a primeira usina e essa produção de energia, ela irá como crédito para a Amazonas Energia, que por sua vez fará o abatimento daquilo que a Prefeitura gastar. Então, se você imaginar 30%
de abatimento em todas as contas da prefeitura. Se isso tivesse feito há 10 anos atrás, era um melhor salário para servidor da prefeitura, era mais condições de trabalho, era uma melhor pavimentação, era mais comida na creche das crianças. Então isso agora está sendo tratado pelo um pé no chão, que o povo entendeu que tinha que ser o prefeito de Manaus e que, por ser uma pessoa com a origem como a nossa, enfrenta todas as adversidades. Mas a gente está enfrentando. Eu tenho assim, eu disse ontem, eu fui visitar o aterro ontem à noite para ver, Júlio, a iluminação Ele toda. fica na entrada da cidade. Ali passando a barreira. Barreira e fica ali à direita. Júlio, aquilo era um breu há vários anos. Ontem eu fui à noite lá para ver a iluminação de LED em toda a frente do aterro. Aliás, o prefeito tem se preocupado muito com essa iluminação de LED. Um dia desse, um amigo meu, jornalista, me chamou a atenção para isso. Júlio, parece que nós estamos ganhando novos ares em Manaus, né, com a iluminação de LED, que é muito comum nas grandes cidades do mundo, né? Mas nós estamos, Júlio, vendo, se as pessoas observarem, é que na prefeitura tem um bando de peão trabalhando. Tem o Davi, tem eu, tem o Rota, tem o Renato Júnior. Eu agora falava com o secretário de Atividade e Meio, porque, Júlio, as pessoas estão me parabenizando pela praça há 4 dias, mas, Júlio, para me fazer aquilo, para tu fazer o teu programa aqui agora, tu sentado bonitinho, com essa mesa aí, essa decoração atrás, teve gente que trabalhou aqui para estar tudo pronto. Então, aquilo que as pessoas veem, tem uma equipe por trás. Então, nesta prefeitura do Davi, eu faço uma atividade, e deixa eu te falar aqui, eu dirijo uma secretaria que tem perto de 5.000 homens. Ela trabalha de manhã, de tarde e de noite, toda semana, todo mês, o ano inteiro. A gente vê as garis, aquelas Todo senhoras. Com essa minha farda aqui. Aqui vê aquelas senhoras também limpando. Quando fala em homens, são homens e mulheres. Homens e mulheres. São funcionários, né? A gente vê o empenho das pessoas humildes que vão ali para o seu trabalho, realmente procurar fazendo o melhor. Júlio, eu passei 40 dias fora. Eu percebi, e se eu estiver enganado, que Deus me perdoe. Eles cuidaram muito mais da cidade na minha ausência, como se eles quisessem me dar uma resposta, fora o comprometimento pessoal, fora tudo que você possa imaginar, porque quando eu voltei, eu encontrei uma estrutura, eu encontrei uma secretaria melhor do que aquela que eu tinha deixado com 21 dias de gestão. Então, essa secretaria está de vento em popa, nós trabalhamos muito. Eu hoje recebi um telefonema do Domário, sábado eu vou estar com parte da secretaria, cuidando daquele ramal da escola Fazenda Esperança. Que precisa, aliás, realmente. Que, na verdade, aquilo eu tive na construção com a dona Marimílio, Gilberto, lá atrás. E que não faz parte do município aquilo? Faz parte. É município ainda lá. É zona metropolitana. É zona rural. Rural, né? E a Igreja Católica hoje quem toca aquilo. E domingo, Júlio, eu vou dar uma pegada pesada domingo com boa parte da nossa secretaria na Avenida das Torres, que é uma avenida bonita, muito grande. Esquecida, e se a gente também não tá cuidar, só, Júlio, que eu cuido assim. Se tu observar as ruas de Manaus, ficaram muito tempo sem ter poda. Agora nós estamos tendo poda e tem uma coisa que eu quero falar para ti e para quem te assiste. O Davi quer modernizar e está modernizando a estrutura da secretaria. A primeira vez que nós mandamos podar as árvores de dentro do cemitério, o rapaz veio com uma corda grande, poída, e disse: secretário, eu queria que o senhor mandasse comprar umas cordas novas. Eu disse: mas para que é isso? Eu vou lhe mostrar. Ele pegava a corda com bole-bole e jogava lá no topo da árvore. Bole-bole, você lembrou do bole-bole. Bole-bole, para ele subir e cortar os galhos. Júlio, isso é uma perigoso, vergonha. E é perigoso, né? Não é perigoso e não cabe mais. Tem uma estrutura de carro que coloca o cara lá em cima dentro de um copo, uma espécie de um copo para ele trabalhar. A Amazonas Energia tem um monte dessa estrutura por aí. Então, a gente varre na vassoura. Daqui uns dias tu vai ver aquela varrição a jato como a gente vê nos Estados Unidos. Como tem em Madrid. Madrid, quando a gente acorda, as calçadas estão todas limpas. Júlio, e eles têm muitos perros lá, os cachorros. Júlio, sabe uma coisa que eu sou chato? Tu acredita que eu estou mandando lavar algumas ruas em Manaus à noite? Porque o carro faz aquela pista e nas laterais vai ficando aquela areiazinha, né? Aí eu tenho os carros pipa, o que mais tem em volta da gente é água. Esse dia eu mandei lavar a Avenida Newton Lins, para tirar do meio daquela Tabajara
aquela areia que vai ficando, tu entendeu? Eu tenho equipe, eu tenho estrutura. Ainda bem que é perto da minha casa. Newton Lixo é perto da minha casa. Não, mas eu vou fazer... Tomara que não digam que é eu que estou exigindo isso. Não, eu vou fazer aonde tiver que fazer. E ainda quero te dizer uma coisa, eu sou de Parintins, sou do Garantido. Quando o problema boi, é teu. Quando o meu boi às vezes brincadeira, na arena, eu adoro os dois. Tinha uma água de cheiro que era colocada. Eu acho que a Rua do Comércio do Parque 10... Merece, a Vivi... Tem muita gente andando ali. A dona Vivi agora... Merece que à noite ela seja lavada com água de cheiro. Para de manhã as pessoas chegarem, encontrarem uma rua cheirosa, com outro aroma. Eu tô dizendo só falta aqui... uma morena bela daqui a pouco, como Garantido tinha. Então, Júlio, assim, é uma alegria enorme. Eu disse ontem, rapaz, é uma satisfação eu participar de uma administração que, apesar das adversidades, quase todo dia abre uma vala em Manaus, uma tubulação, aí a prefeitura tem que se voltar para aquilo. Esses dias o Davi lançou um plano inverno de 80 milhões de reais, porque precisa fazer muito trabalho de tapa-buraco, principalmente dentro dos bairros. E isso o Rota já está fazendo. Aí eu entro com a CEMUSP fazendo a limpeza, o Rota entra fazendo o trabalho de pavimentação asfáltica e em seguida a gente entra pintando meio-fio, porque essa moça que está aqui, bonitona, ela se arrumou para vir para cá. E nós precisamos cuidar dessa cidade, Vanessa, para ela ficar mais ou menos parecida como você é. Então, aqui na administração do Davi, nós vamos dar de tudo para que Manaus seja uma cidade onde as pessoas possam de verdade gostar dela, se Deus quiser. Então, eu fico muito feliz em te ver assim, curado, com toda essa vitalidade. Você diz assim, preciso fazer muita coisa ainda para me manter jovem. Só a sua vontade de trabalhar para transformar a Manaus, que nós sonhamos tanto, isso aí já é um combustível muito pesado que você tem. Isso me revigora. Revigora. E trabalhando com uma equipe jovem, a gente revigora ainda muito mais, porque esses meninos têm vontade, né? Eu ando com um bocado de menudo, olha só ali. Dos menudos, né? É tudo assim. São os menudos agora. Os menudos. Os menudos são da nossa época. Obrigado, Salvador, por ter Julinho, cara, grande abraço, saúde, obrigado. Que Deus te proteja. Você vai voltar mais vezes ao programa. Vou, se Deus quiser. Um grande abraço do Davi para ti. Obrigado. Valeu, parceiro. Daqui a pouco eu volto, tem mais em comum aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. Até daqui a pouco. Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Estão previstos 140 milhões de reais em crédito emergencial e renegociação na AFEAM para 2021. São linhas de financiamento para autônomos, profissionais liberais, micro e pequenos empreendedores. Mais de 20 mil cirurgias foram realizadas entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Mesmo com a pandemia, o governo segue trabalhando para atender com agilidade os pacientes sem Covid. Projeto Aula em Casa retorna para atender mais de 650 mil alunos. O regime especial de aulas não presenciais será transmitido por 6 canais de TV aberta e pela internet. Mais de 400 quilômetros de sistemas viários foram concluídos em apenas 2 anos. 30 municípios já foram beneficiados com as obras, que melhoram a segurança no trânsito e a vida das pessoas. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Estamos de volta pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação, com o programa Em Comum. E a saúde bucal é muito importante na vida de todos nós. Até porque a Covid trouxe à tona esse tema e mostra que muitas pessoas têm se descuidado da saúde bucal. E você não pode se descuidar de maneira alguma da sua saúde bucal. Tem que usar o fio dental, tem que usar enxaguante bucal, tem que usar a pasta de dente, tem que saber qual é a escova que se adapta melhor à sua gengiva, porque escovar muito rapidamente, escovar com muita força, você não está limpando os seus dentes. Muito pelo contrário, você está agredindo essa gengiva, que pode ter uma retração e no futuro você perder os dentes assim com maior facilidade. Às vezes a gente perde os dentes depois de 70, 80, que é uma coisa normal, e a gengiva agredida, ela pode soltar os seus dentes e você nem sabe o que aconteceu. Aí tem piorreia, tem um monte de doenças que a gente não sabe todos os nomes técnicos, mas a gente sabe os nomes populares.
Então a gente trouxe aqui a doutora Vanessa Reis, que é também muito conhecida nas redes sociais, pela sua atuação como cirurgiã dentista, tem atraído muitas atenções das pessoas. E doutora, eu fico muito preocupado com a saúde bucal, principalmente agora nessa época de Covid, porque os pais devem começar a fazer asepsia da boca da criança desde quando ela nasce, né? Você tem que saber usar o algodão, você tem que saber usar o produto certo para fazer a limpeza depois que a criança se alimenta, mesmo quando ela se amamenta no peito da mãe, tem que fazer essa limpeza bucal. Primeiramente, eu quero te agradecer pelo convite. Imagina. Ele falou bem demais aqui, melhor Obrigado, até do obrigado, que eu, viu? obrigado. Você sabe muito, parabéns. E sim, os pais, eles devem ser orientados, né? Na verdade, as mães, naquele período pré-natal, o ideal seria que a obstetra orientasse ela quanto à higienização assim que a criança nasce. Porque não tem dente. E algumas crianças já estão nascendo com dente, né? Mas não tem dente, não tem como escovar. Tá modernizado. Mas assim, a gente faz a orientação a usar uma gaze para limpar ali a gengiva. Um algodão pode ser? Algodão ou uma gaze para não machucar muito, né? E para evitar a contaminação por bactérias. Porque assim, futuramente vai nascer um dentinho ali. Então é importante que esteja bem limpa a cavidade bucal. E desde pequeno orientar a criança. E criança, conforme vai crescendo, né? Mais difícil. Com certeza. Os adolescentes, às vezes, já escovou os dentes. Não, já engana, né? Você abre a boca. Isso. Abre a boca. Não, eu tenho um em casa, olha, filho de peixe, não, como é? Casa de ferreiro, espeta de pau. pau. Isso é comum. Tem um em casa, se eu não chegar, meu filho já escovou o dente, não. Não escovou ainda, ele tem 11 anos. Então, assim, eu que sou dentista, tenho que estar no pé, né? Então, o ideal, o Brasil, ele é o país que mais tem problema bucal. Dos cárie, dentados, né? Isso, mais tem problema bucal. Principalmente cárie e perda precoce dos dentes. Então, tem que haver essa orientação inicial. Agora, doutora, a cárie pega? A cárie, ela pode ser transmissível, sim. Ela é transmissível? Porque as Isso. pessoas às vezes me perguntam isso e eu queria perguntar de uma especialista, um especialista, porque você deve também se preocupar com essa transmissão da bactéria da cárie, né? Sim, ela é transmissível. Inclusive, não é aconselhável, por exemplo, que a mãe assopre a colher da criança, né? Sim, quando vai dar papinha, não é bom. Porque e agora em Covid, muito menos, né? Então, não só por causa da cárie em si, mas muitas outras bactérias. Imagina, um assopro, a gente já está usando a máscara para proteger, né? Então, evitar. Até de uma pessoa para outra. Normalmente, esposo e esposa, por exemplo, os dois têm cárie. Quando um tem, o outro também tem, né? Porque vai muito da higienização, de deixar a escova. É muita coisa, Júlia, se eu fosse explicar, mas assim, deixar a escova. Vai levar dois programas inteiros. Mas, por exemplo, deixar a escova junto com a outra. Sabia que se você deixar a escova com o seu par, né? Escorada, pode passar romanticamente unidas. Unimos as nossas escovas. Então, né, o ditado que diz. Mas assim, isso é perigoso também, porque nessa junção de escovas, eu não tenho nenhuma cárie, mas o meu esposo tem, e as escovas ficam juntas, e aí pode pegar essas bactérias. Até mesmo Covid. Como é que a gente deve armazenar a escova no banheiro? Eu tenho um amigo que prefere deixar a escova no quarto. Eu disse, mas no quarto fica muito distante do banheiro, não sei mais o que ele se julga. Tem muita bactéria no banheiro. Aí tem aquela proteção, para algumas escovas trazem aquela proteção, e outras têm aqueles depósitos, mas às vezes ficam com mau cheiro, com mau. Você sabia que ele tem razão? Primeira coisa, a escova, o ideal era ela não ficar no banheiro. A gente deixa no banheiro porque já está ali perto da pia, né? É uma tradição. Prático, é mais prático. Mas assim, é um costume, né? Que já vem de famílias, assim. Então, o ideal era que ela ficasse longe, porque o banheiro tem os coliformes fecais, que não tem como, eles ficam espalhados ali. A escova, o ideal... Mesmo com aquele recipiente que protege ali, não adianta. O ideal é ela ter aquela capinha protetora e tem que higienizar aquela capinha. No máximo, você tem que estar com a sua escova durante 3 meses no máximo. Percebeu que ela já está ficando amassada, com as cerdas amassadas, já não está escovando direito, já tem que trocar. Acima de 3 meses já tem muita bactéria acumulada. E fora que os insetos podem passar. Por mais higiênica que seja a sua casa, né? Infelizmente é um local que tem os insetos passam pela escova. Você usar às vezes água oxigenada para higienizar é bom? Aquela 10 volumes, ela ajuda a higienizar um pouco a escova? Olha, se você deixar mergulhada a escova, as cerdas da escova? Pode colocar misturado com água.
misturado com água num copo. É assim, a gente sempre... Quando a pessoa faz tem esse tipo de atitude de higienizar dessa forma, ela costuma ficar mais tempo com a escova. O que não é ideal, tá higienizada, eu vou ficar usando mais tempo. O que não é ideal. O ideal é trocar mesmo a cada 3 meses. E se puder deixar... Já é difícil a pessoa estar lavando, né? Mas puder deixar de molho em alguma substância. Eu não diria água oxigenada, eu diria no antisséptico, enxaguante bucal. O próprio enxaguante bucal que você usa, você pode deixar. Isso, é melhor, que aí você já faz o bochecho, deixa um pouquinho ali, não é para deixar direto, pode deixar uns 10 minutinhos e depois lava. Ele é muito bom também. Enxuga com papel assim? Pode enxugar as cerdas com papel para guardar? Pode só... Não, com papel não. Você pode... Como a gente faz, né? Manusear as cerdas e guardar dentro daquele recipiente dela, que só pode ser dela. Isso, só pode ser da sua. Hoje em dia nós temos a harmonização facial, né? Muita gente pensa que é uma forma estética, mas na realidade é uma maneira que os cirurgiões dentistas encontraram, desenvolver essa técnica de resolver muitas questões de problemas de dentição que muita gente tem no mundo. Eu, por exemplo, sempre tive problema de dentição, porque naquela época eu tinha pavor de usar aparelho e os dentes afastam mesmo. Eu tive que colocar lentes, eu acabei me adaptando com as lentes. A harmonização facial é fácil de fazer? Como é que ela funciona? A harmonização facial, eu diria que ela engloba dentes e rosto e face como um todo. Então, nada melhor do que um cirurgião dentista que já está acostumado com a face, já vem estudando para fazer essa harmonização. E sim, ele tem que ter um conhecimento específico do rosto em si, porque já foge da parte dos dentes, para harmonizar, por exemplo, um lábio com os dentes, né? Às vezes só a lente não é o suficiente, você precisa fazer um preenchimento. Às vezes você tem um sorriso gengival, que é aquele sorriso que aparece muito a gengiva, e você trata com botox. Até mesmo o bruxismo, já ouviu falar? Sim. O hábito de ranger. Tem gente que consegue rachar os seus dentes de tanto ranger os dentes dormindo, isso, né? Ele estraga dente, porcelana, resina, tudo. O bruxismo a gente também trata com o botox, placa mil relaxante. Então engloba aí, né? Eu já falei de 3 situações em que a gente trata tanto o dente quanto a região da face. Então não é somente estética. Claro que ajuda, a gente quer ficar bonito, né, Júlio? Ninguém quer envelhecer assim, né? Ajuda. Doutora, eu tenho um amigo que uma vez ele foi para a Itália, aí na primeira classe da Itália dava um kit para você fazer higienização bucal, né? Ele resolveu abrir aquela escova com o dente, os 2 dentes se juntaram e ele rachou, os dois dentes quebraram. Tem muita gente que usa o dente para tudo, né? Tem gente que usa o dente para abrir garrafa, né? Não, de forma alguma. A gente usa dente, tem outras, tem tesoura, tem é porque na hora da perreio, né? Até eu vou falar por mim, às vezes a gente quer botar o dente ali. Abre a bolacha, por exemplo, vai lá. Isso, é mais simples, né? O dente não foi feito, o dente da frente, os dentes anteriores, eles são feitos para cortar. Porém, alimentos, não é coisa dura. Por exemplo, até mesmo a farinha, quando a gente vai comer a nossa farinha regional, né? É perigosa. Eu até digo lá no meu Instagram, os dentistas de Manaus são os melhores dentistas do Brasil, porque para quem consegue... Tucumã, açaí, farinha Guarini, tapioca. Então, Júlio, você não acha que os dentistas de Manaus são os melhores? Realmente são os melhores. Agora, é melhor quando a gente parte por uma mudança no sorriso, as facetas ou as lentes? Eu optei pelas lentes. Isso. O que é melhor? Depende, eu vou te falar a diferença. Dos dentes são diferentes, isso, né? Quando a pessoa já tem um dente muito debilitado, desgastado, muito restaurado, a gente pode partir logo para as lentes, né? Vendo pela questão do custo, se isso não lhe incomoda, você pode fazer as lentes, já tá, não vai fazer diferença se eu desgastar o meu dente, ele já tá numa situação difícil. Agora, quando a pessoa não tem um dente bonito, mais jovem, seria até um pecado você desgastar um esmalte bonito. Então a gente opta pela resina, além do custo-benefício. A diferença, existem várias, né? O material, vamos de durabilidade. A porcelana, a durabilidade de 10 a 15 anos, se a pessoa tiver um cuidado, uma higienização, visitas ao dentista. E a resina de 8 a 10 anos. Então os dois têm uma durabilidade boa. Pode durar mais. O desgaste,
porcelana precisa desgastar um pouco ali o esmalte. É um desgaste, ninguém quer desgastar o seu dente. A resina não precisa de desgaste. E a porcelana não precisa de polimento. E a resina precisa polir a cada 6 meses ou pelo menos uma vez por ano. Tem paciente que só vai uma vez por ano. E essas são as diferenças, né? As duas são boas, ficam bonitos os resultados. E não é à toa que tá todo mundo vindo procurar, né, na clínica. E os artistas estão fazendo isso há muitos anos, já resolveu o problema de sorriso de muita gente. A gente fica observando as novelas antigas no Viva e fica observando agora as novelas atuais, a gente vê que tá todo mundo com um sorriso bonitinho, né? Isso. E naquela época eles só tinham talento mesmo, né? Porque, o sorriso não era E a gente já alinhado. critica, né? Já olha aquele sorriso amarelado critica, assim, né? já... E não observa o talento do não, artista, então. né? Que naquela época não tinha, né? As pastas, os cremes dentais que prometem um sorriso branco, eles são apropriados para os dentes? Eles não causam problema no esmalte dos dentes? Existe muito aquela questão do marketing, né? O marketing envolvido. Hoje em dia tem artistas que usam lentes de porcelana que fazem marketing do carvão ativado. Mas eles estão de lente, vai clarear a lente? Não. Não. É o marketing, é assim, ó, tudo que tem, esses, normalmente pastas, carvão ativado, eles têm partículas abrasivas. Então daí você já tira, o que ele vai fazer? Agride o dente, Ele esmalte vai, do dente, então, o trabalho. tem aquela mancha superficial, ele vai tirar. Aparentemente, uau, ficou branco, você vai olhar no espelho e ficou branco. Não é que ficou branco, é que ele tirou aquelas manchas superficiais que você pode tirar com uma limpeza no dentista. E aí você tem a impressão de que clareou. Só que com o tempo, teu esmalte vai... Imagina passar uma lixa no teu esmalte todo dia. É igual quando a gente passa a lixa na unha. Isso, vai prejudicando. Agora, doutora, as pessoas elas têm o consumo de vinho no mundo inteiro cresceu muito. O vinho prejudica as lentes, as facetas, tudo isso? Hoje em dia a gente tem resinas de alta qualidade. Alta né? qualidade. Isso. As resinas, elas estão ótimas, tanto que está muito em alta. Eu não quero usar porque eu vou ficar com o dente escuro. Com medo de ficar com o dente escuro. Não fica. Fica se eu usar uma resina de baixa qualidade. Então, o dentista ele tem que ser, né? Não, eu vou usar o material bom para o meu paciente porque eu quero. Tem que ser honesto. Olha, é tanto que você bebe vinho, é tanto. Isso. Mas assim, ó, fazendo o polimento, eu tô fazendo já há cerca de 3 anos. Fazendo o polimento no tempo certo, os pacientes que estão retornando. Inclusive, tem casos lá no Instagram de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, que estão do mesmo jeito, por causa da resina. Se eu usar uma resina de baixa qualidade, vai pigmentar, vai acontecer tudo que ninguém quer. Agora, se eu usar uma resina de boa qualidade, inclusive tem resinas hoje com partículas de zircônia. A zircônia, ela é porcelana. Então, são partículas que ajudam naquele polimento superficial. O tártaro, uma vez eu ouvi dizendo assim, olha, até o presidente dos Estados Unidos tem tártaro, disso você não foge, você não consegue. O tártaro faz parte do dia a dia de toda a boca. Isso. Não é à toa que o dentista fala de 6 em 6 meses você tem que ir ao dentista, porque forma tártaro. Existem glândulas salivares, principalmente nos dentes inferiores, na região dos dentes inferiores, aqui por dentro da boca, para vocês entenderem melhor, que formam muito tártaro porque tem secreção de glândula salivar. Então tem partículas ali na própria saliva que vão acumulando naquela região. Às vezes é da saliva, outras vezes pode ser pela alimentação, substratos de bactérias e vai acumulando ali na região da secreção da glândula salivar. Todo mundo tem, inclusive jovens, adolescentes, crianças. O tártaro faz parte da nossa vida bucal. Mas a gente tem que removê-lo, né? Tem que removê-lo da nossa vida. Doutora Vanessa, eu vou deixar aqui o seu Instagram para que as pessoas possam segui-la, então tirar dúvidas, às vezes as pessoas querem. Vou deixar o endereço da sua clínica também, que as pessoas possam marcar consultas. É muito bom a pessoa ir sempre ao dentista, visitas regulares ao dentista, não evitar cremes dentais que não são apropriados para o seu dente, escovas muito duras, enfim. Eu não sou nem cirurgião dentista, estou dando conselho. Mas de tanto conviver com o cirurgião dentista, a gente vai aprendendo tudo, né? Mas tá certo mesmo. E sempre que tiver alguma dúvida, uma dica maior, procure um dentista, não vá pelas propagandas, assim, porque você pode prejudicar a sua saúde, a sua gengiva. A gengiva ela é muito sensível, gente. Procurar a página do CRO para ver se o dentista é habilitado. Procurar a página, é isso mesmo, muito importante. CRO, a gente não pode esquecer do CRO também, para ver se o dentista é habilitado. Obrigado, doutora. Obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço. Muito obrigada. Daqui a pouco eu volto, tem mais em comum. Até daqui a pouco.
Governo trabalhando para melhorar a sua vida. 160 milhões de reais serão destinados aos municípios para investimentos na saúde. Com os recursos do FTI repassados pelo governo, as prefeituras vão poder melhorar o atendimento prestado à população. Em menos de 20 dias, mais de 23 mil famílias já receberam cartão do auxílio estadual. Ao todo, o benefício chegará a 100 mil famílias, injetando 60 milhões de reais na economia estadual. Aldeias indígenas no interior e na capital recebem mantimentos. As cestas básicas atendem às necessidades urgentes de diversas comunidades neste período de pandemia. Em 2021, a AFEAM já movimentou 10 milhões no crédito e na renegociação emergencial. Com os financiamentos, o governo ajuda a reduzir os impactos econômicos e sociais provocados pela pandemia. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Estamos retornando com o programa em comum diretamente da nossa cozinha, na Porto Belo. A Porto Belo tem revestimentos fantásticos e esse nosso balcão é um dos charmes que a Porto Belo tem. Não esqueça, Porto Belo, Rua Salvador, número 500, onde você pode tornar a sua vida cada vez melhor, seu ambiente cada vez melhor, porque Porto Belo é uma grife, não esqueça nunca disso. E hoje a Milena Borges veio aqui fazer parte da nossa vida, da nossa cozinha, do nosso dia a dia, do nosso retorno. E é tão bom quando a gente retorna ao ar depois de um período fora do ar por conta da Covid, do recesso obrigatório, e a gente traz o doce da Doçura Mania. A Doçura Mania fica da Ramos Ferreira, perto da quadra da Aparecida, um referencial ali, a gente fala isso, porque doce adoça a vida da gente, traz alegria, é felicidade, é festejar. Milena, a gente agradece muito a tua presença aqui. Nós estamos descobrindo coisas fantásticas em relação ao bolo, ao teu trabalho, à tua criatividade. Eu vi o bolo da Gigi Cunha, que ficou lindo. Nós vimos outros bolos também. Aí nós já pensávamos ali com a Vanessa, um bolinho também, um mini, que eles estão em alta, cheio de dentinhos, mas uns dentinhos charmosos, né? Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui, um prazer lhe conhecer. Obrigado. Hoje nós iremos apresentar aqui um bolinho com a temática de Páscoa e trouxe o bolo de cenoura, né? A gente vai fazer o bolo de cenoura com a temática de Páscoa. Esse bolo de cenoura é bom que ele é, vamos dizer assim, ele é fit. Ele não é fit, eu digo, ele é versátil, né? Assim, quanto à decoração, eu quero dizer, porque eu trouxe aqui um bolo com a decoração de pasta americana, sendo que isso não qualquer pessoa que vai chegar lá na casa, comprar o material e fazer, e cobrir um bolo de pasta americana. Com essa massa aqui, que não é difícil de bater, a gente só utiliza o liquidificador e a batedeira para clara em neve. Ele é bem fácil de fazer, bem fácil de preparar, não tem, se quiser fazer em forma de, aquelas formas com o buraco no meio pode fazer, se quiser fazer uma forminha retangular pode fazer, não tem assim tem que ser feito nessa forma aqui que eu tô fazendo só, não ela é uma receita bem versátil, pode ser feita de outras formas. Agora, antigamente a gente não usava o óleo, né? E hoje em dia é praticamente obrigatório todos os bolos ter óleo, né? No caso da cenoura, né? No caso da cenoura, né? A cenoura é um vegetal que leve, né? Não sei se todo mundo gosta, todo mundo come cenoura, né? Não é diet. Você tem que observar isso, não é um bolo diet, tá? Então ela vai dar dicas da Doçura Mania, que fica na Ramos Ferreira. Quando você quiser encomendar bolo, vou deixar aqui o endereço. E como é que a gente faz essa mistura? Esse processo aqui, ele é dividido o seguinte: nós batemos primeiro alguns ingredientes no liquidificador. Dos ovos que eu tirei aqui, eu retiro uma clara para bater em neve na batedeira. Ela já está ali reservadinha. Já está pronta. O restante dos ingredientes aqui, ó, o ovo, o leite condensado, o óleo, a cenoura, o açúcar, nós vamos bater no liquidificador e depois vamos misturar aqui separado com o trigo e o fermento. Essa massa é feita assim. A Doçura Mania existe há quanto tempo?
Olha, Como é que surgiu essa ideia da doçura mania, dessa paixão? surgiu. Isso aí vem um tempinho. Eu comecei com bolos caseiros, lá por 2014, 2015. Aquela situação, vai fazendo só para família, aí um vai indicando pro outro. E assim eu fui sem pretensão nenhuma. Aí virou Aí em empreendedora, né? 2016 eu vi lá um curso de pasta americana, vou fazer o curso de pasta americana. A partir foi em setembro de 2016 que eu fiz esse curso de pasta americana. Não parei mais. Aí, conforme a gente vai fazendo, vai adquirindo experiência, vai tendo outras técnicas, né? Eu fiz outros cursos, fiz curso de bolo esculpido em São Paulo, foi até de uma boneca, bolo esculpido de boneca. Eu posso até não fazer esse bolo de boneca, não vai sair sempre assim, vamos dizer, um bolo de boneca, né? Mas só que a gente aprende tantas técnicas, tantas coisas, que a gente acaba, qualquer decoração, qualquer outro bolo de pasta, a gente acaba utilizando uma técnica ou outra. Isso ajuda muito, me ajudou muito. Já recebeu algum desafio de fazer uma assim? Eu quero um bolo assim, aí você fica pensando assim, será se eu aceito esse desafio? Sim, sempre. Qual foi o maior desafio? Olha... A gente fica imaginando qual seria o desafio. Eu não me recordo agora, mas tem uns assim que... Eu já fiz em formato de bule. Deixa eu ver... O bolo inteiro em formato de bule. Um bule para um chá de panela. Foi um bule, uma tampinha em cima, assim, umas flores. Aquele já é mais assim, é diferente. É um bolo mais elaborado, tem um outro tipo de estruturação para suportar o peso. É uma série de técnicas, né, que a gente tem que utilizar para na hora não desabar, não desandar tudo. Agora, Milena, os homens ali, evidentemente, adoram aqueles bolos decorados com as bebidas, né? Tem alguma temática de boteco, né? Sim. Aquilo ali você deve fazer bastante, né? Para bolo masculino bolos masculinos, sai né? Muito. Já teve algum bolo masculino totalmente inusitado, diferentaço, assim? Que eu lembre agora... Eu acho que a gente tem que encomendar um bolo com a carteira de identidade da pessoa. Olha, já me pediram um bolo de mala de viagem, passaporte. Não, acho que com a carteira de identidade, para a pessoa não assim. esconder a idade. Na verdade, não esconder a idade. Vamos fazer a nossa mistura aqui. Olha, quando a pessoa... Mas sempre tem uns pedidos aí meio... Isso é muito bom. Vamos fazer fico, será que eu consigo? São desafios, mas às vezes eu quero dizer... Não. Tem ali o meu fã número 1 que nunca deixa, sempre me põe pra cima. E a gente vai seguindo assim, eu vou superando os desafios. Ele tá certíssimo, porque quando você tem um parceiro que não pega na tua mão e não te incentiva, não adianta nada você estar trabalhando, né? Então, parceiro, isso é um dos ensinamentos que a gente tem na vida. Que a gente vê em O Diabo Veste Prada, quando ela queria crescer, aí o chefe disse, não, a idade dela, não. Aí o teu parceiro não, ele diz assim, não, você vai, você é capaz. Ele pensa um pouquinho, tu é capaz, tu vai Então conseguir. Pronto, vamos fazer o nosso bolo aqui, olha o nosso bolo. Eu não sei fritar um ovo direito. Podemos começar? Podemos começar, nós vamos dar a receita daqui a pouco aqui no vídeo, para que você possa fazer em casa. Coloca a receitinha. Olha, tem a gema. Aqui são os ovos. São os ovos. São 4 ovos, eu tirei uma clara. É porque eu tenho o costume, Júlio, de retirar a pelinha do ovo. Aquilo que deixa o pitiu no bolo. Por isso que ele estava misturadinho aqui, porque eu já tinha tirado. Eu não consigo deixar o ovo com aquela... Porque eu não posso contar uma história de bolo pitiu aqui. Eu não consigo fazer bolo com aquela... Eu não posso contar uma história aqui de bolo pitiu, porque o Marco Belém vai me proibir de contar a história do bolo pitiu. Aquilo ali a gente tem que tirar. Sim, eu tenho costume, não sei. Eu já fiz curso que o É difícil tirar aquilo? Não, até com garfinho tira. Aí tira? Não tem. Então uma dica aí, você tira aquilo que dá o cheirinho. Aquele branquinho que vem a pele da gema. Você tira, para o bolo não ficar pitiu. O Marco Belém tem uma história com um bolo pitiu que eu não posso contar. Não posso contar, mas a gente já teve uma dica aqui da Milena que a gente tem que tirar, obrigatoriamente tem que tirar aquela pele, aquele branquinho. Né? Aí o bolo fica pitiu.
A gente tem que falar da nossa linguagem. Linguagem Isso é uma... regional. Aí tem Posso sal? pegar com a mão? Pode. É uma O bolo é pitadinha, nosso. é uma pitadinha de sal. O bolo é só. nosso. A gente não está fazendo na casa de ninguém. A gente tá fazendo. A gente só Pronto. está ensinando aqui. Aqui, a maisena ainda vai entrar aqui no liquidificador. Ah, só que a sim. gente primeiro bate essa parte aqui. A Pra depois maisena colocar é só mais- no finalzinho, quando já não tiver mais nenhum gruminho Eu nunca mais tinha visto maisena. Eu adorava tanto mingau de maisena. Quando não tiver mais nenhum gruminho da cenoura, a gente joga rapidinho, só pra dar aquela batidinha. Então vamos Ligeirinho. bater aqui. Pronto. Vamos. Olha. Aí tem que bater bem. Tem, pra A não cenoura, ficar né? nenhum A cenoura gruminho. tem que ser bem batida, né? Não pode ficar nem um pouquinho. Aí tem que Já, observar já tá pra bem, ó. cenoura. Não tem mais nenhum gruminho, já tá bem... Não, ainda tem, ó. Ainda Tá tem. vendo? Aí você tem que bater mexer. tem que- pra olhar até tirar todo... A gente tem que observar isso para que o bolo fique perfeito. Né? Que agora já esteja bom, né? Agora já deve estar Já, bom. já. Aí a só- gente coloca maisena. Isso, adicionar maisena. Olha como eu sou um ótimo assistente. Eu levo a maisena. Porque fazer nada. Aqui, essa parte da maisena é só mesmo pra misturar. É rápido, então. Não. Passa até bem devagarzinho, só pra... Prontinho. Aí a gente vem para cá, né? Aí vamos pra cá. Deixa eu primeiro colocar o... O trigo é o último aí, é? Eu vou misturar aqui nesse creme. Nesse creme. Nós tiramos o creme do liquidificador, né? Olha. Por ficar lindo, né? A gente pode substituir o açúcar por adoçante? Nunca fiz. Eu gosto que ela é sincera. Eu vou acabar descobrindo qual é o signo dela. Qual é teu signo, Milena? Ares. Ah, tinha que ser a Ariana. Ariana E agora, dia 24. É. Tinha que ser a Ariana. A Ariana, ela realmente é a Ariana. A Ariana, ele não deixa. Ele nunca Sinceridade fiz. em pessoa, né? Nunca fiz, não fiz. Gigi. Gigi E a Ariana. Gigi também é. Ariana. Aliás, um beijo pra Gigi que fez aniversário. Falando nisso, vou até testar outro dia com adoçante culinário pra ver. É, faz com adoçante culinário. Eu tô te dando assim, uma dica. Isso, Aí, fazer. porque pra hoje em dia tem testar. muito diabético, Isso. mas ela não tem produto para diabético. Esse aqui não é para diabético. Esse aqui é para quem não tem Aí diabetes. depois desse processo, eu vou pegar aqui a clara em neve. Já está batida para a gente misturar aqui. Olha, é tão bonita a clara em neve. Clara em neve é a última. Aí já está pronto o bolo? Misturar, botar na forma e forno. Como é que a gente sabe que o bolo está assado? Como é que a gente sabe? E não pode ficar abrindo o forno também, Não. né? Porque ele murcha. Antes eu tenho pra mim assim, antes dos 30 minutos eu não abro o forno. Pra mim vai desandar. Porque senão ele acaba, né? Sim, é. O bolo fica. O segredo é quando começa a bater aquele cheirinho. Quando começa a denunciar pro vizinho que tá saindo um bolinho ali. Aí já tá quase no ponto. É só esperar ficar douradinho. Eu tenho tanta história para contar a respeito de bolo, tanta história para contar. Eu tenho um amigo que hoje em dia, ele evidentemente, ele tem um poder aquisitivo muito bom. Mas ele foi uma pessoa muito humilde financeiramente, a família muito humilde. E ele adorava quando a mãe fazia bolo, que ela cortava a fatia do bolo e colocava na mão dele, né? E ele ia comendo pedacinho por pedacinho, migalhinha por migalhinha, para o bolo não acabar nunca. Oh. E ele dizia assim, eu comia aos poucos, porque senão o bolo acabava, eu não ia. Eu lembrei agora dele, quando eu vejo o Luiz, eu me lembro da história do bolo, que ele comia pedacinho por pedacinho, migalhinha por migalhinha, para o bolo não acabar. Isso aí é para untar. É
É para untar. Aqui é praticidade, né? É que antigamente a gente pegava manteiga e espalhava tudo, né? Aqui é praticidade. Esse produto é muito bom. Você encontra em qualquer supermercado? Não, Qualquer né? supermercado não, É mais loja difícil. de confeitaria tem. Geralmente tem. Sim. Olha. E a gente também tem que saber a medida certa para encher a forma, não é? É porque a gente está fazendo aqui, né? Tem um tempo meio Corrido. mas é só pegar a balança. Eu trabalho muito com balança, tanto que essa receita ela é toda em gramas, até o leite condensado é em gramas, tudo pesadinho. Então é só botar na balança para botar a quantidade certinha de massa em cada forma, né? Para sair. Vou mostrar aqui como que fica. Olha aqui. Eu asso, você deve estar achando estranho assim, porque eu asso em duas, né? Sim. Aí É depois mais, junta. é mais prático, eu acho que assa melhor o bolo, né? Assa mais uniforme. Porque se eu colocasse toda essa massa só em uma, ela começa a queimar por fora e dentro ainda tá cru. Detalhe, para você fazer Eu esse- sempre divido. Uhum. O nosso bolo já está pronto aqui, porque a gente não tem tempo de assar o bolo, mas você já pode ver aqui. Aí coloca a pasta americana, é uma técnica especial que nem todo mundo sabe fazer, porque não dá para ensinar também, porque leva alguns dias para você aprender isso, né? Requer uma certa prática, né? Não é, Helena, mas vamos, não é tão difícil assim. vamos deixar as redes sociais é Docura Mania, que é Doçura Mania. Vamos deixar o endereço aqui para você encomendar. Você segue no Instagram, você vai ver a criatividade da Milena lá no Instagram, em cada bolo fantástico. E a gente queria trazer isso aqui para o nosso programa, nesse retorno, nessa nova temporada. Milena trazendo doce, enfim, tudo que existe melhor na vida da gente, a gente deseja para vocês que estão nos assistindo. Milena, muito obrigado, feliz Páscoa. Feliz Páscoa, eu Eu que agradeço a amo a oportunidade. Páscoa. A Páscoa, eu acho que a Páscoa é mais importante do que o Natal, porque é o renascimento de Cristo, é um novo mundo que a gente vai ter que enfrentar. E a partir de agora a gente tem que ter consciência que vem um novo mundo aí, a gente tem que se adaptar. E vamos encomendar os bolos da Doçura Mania, para ficar em casa celebrando, não é? Isso. Vou deixar tudo aqui. Obrigado, a receita vai ficar aqui, tudo aqui. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, um prazer lhe conhecer. Estou muito agradecida e feliz demais em poder participar aqui, dividir um pouquinho da minha experiência com vocês. Com bolos. Com o bolo, né? Trouxe aqui esse bolo de... Vocês vão poder experimentar depois, né? Os de casa vão ficar só na... Estou esperando cheirar o bolo. Semana que vem eu retorno aqui pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação, com mais programa em comum. Até semana que vem. Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Estão previstos 140 milhões de reais em crédito emergencial e renegociação na AFEAM para 2021. São linhas de financiamento para autônomos, profissionais liberais, micro e pequenos empreendedores. Mais de 20 mil cirurgias foram realizadas entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Mesmo com a pandemia, o governo segue trabalhando para atender com agilidade os pacientes sem Covid. Projeto Aula em Casa retorna para atender mais de 650 mil alunos. O regime especial de aulas não presenciais será transmitido por 6 canais de TV aberta e pela internet. Mais de 400 quilômetros de sistemas viários foram concluídos em apenas 2 anos. 30 municípios já foram beneficiados com as obras, que melhoram a segurança no trânsito e a vida das pessoas. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.